procurar encontrar-nos com a figura de Jesus, criada mentalmente. Sentamo-nos na presença do querido Mestre para agradecer-lhe, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos neste momento reencarnatório. Uma das bênçãos importantes é o conhecimento da doutrina espírita e o que ela nos transmite com segurança sobre as nossas responsabilidades, o nosso direito de ir e vir, o nosso livre-arbítrio, mas nos dá a esperança e o consolo da vida futura. Te agradecemos em especial esta casa que nos permite reuniões fraternas, alegres, que nos convidam ao trabalho do bem. Te agradecemos, Senhor, pela família. Por mais problemas que possam existir, ela é o berço maior das nossas experiências, o laboratório reencarnacionista. Permita, Senhor, que possamos cumprir com os nossos deveres, crescer e fazer crescer os que se encontram ao nosso lado. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade de conviver nesta cidade e te rogamos por todos aqueles que a dirigem, em todas as situações, que eles possam confluir para o bem comum, que possam cumprir com seus deveres com zelo. Te rogamos por todos, pelas crianças, muitas vezes incompreendidas, abandonadas pela cidade, pelos velhos, pelos doentes nos hospitais. Dai-lhes, Senhor, o consolo necessário para avançar espiritualmente. E como nos ensinastes, rogamos ao Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e bondade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, o pão da humildade, o pão do trabalho, o pão da compreensão, dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aqueles que eventualmente nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Bom, temos hoje o prazer renovado de receber nosso amigo, fraterno, Navarro, que é diretor da Casa Espírita Francisco Cândido Xavier, tem um trabalho maravilhoso. O Navarro é um profundo conhecedor da Bíblia, da doutrina, e certamente vai nos trazer uma mensagem para a reflexão ao longo da semana. Seja bem-vindo, muito obrigado por estar conosco nesta manhã fria, com certeza de que você vai aquecer os nossos corações. Minhas irmãs, meus irmãos, Jesus nos abençoe. Okay? Obrigado. Aqui na frente a gente treme, mas não é de frio não, viu? É de medo mesmo.
Aliás, esse é o maior medo da humanidade, não é? Falar em público. A gente prefere morrer a falar em público. Comigo não é diferente. Ainda mais no microfone onde fala um doutor Arif. Né? Não é fácil, não. Mas vamos ao nosso projeto de palestra. O grande cientista Albert Einstein teve a oportunidade de dizer que o ser humano é uma criatura estranha. Não pede para nascer, não sabe viver e não quer morrer. Nós espíritas conseguimos, raciocinando em cima da mensagem do Consolador, nós conseguimos concordar com as duas últimas frases do grande cientista, mas não com a primeira. Quando ele nos diz que o homem não pede para nascer. Talvez por conta de sua formação religiosa, não tenha o Dr. Albert prestado atenção no diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos, o doutor da lei que o procurou às escuras para tirar dúvidas com relação ao reino dos céus e como alcançá-lo. Naquela oportunidade, o Senhor falava da reencarnação, da necessidade de entrarmos novamente no corpo físico, a fim de que pudéssemos desenvolver os nossos espíritos, buscando, portanto, o reino dos céus, que nascerá dentro de nós. Mas, numa certa altura do diálogo com Nicodemos, há uma frase que nos chama a atenção e que dá para nós tirarmos algumas conclusões que contrariam a opinião do cientista. É quando o Senhor fala para Nicodemos: Nicodemos, o Espírito sopra a vida onde Ele quer. Ninguém sabe de onde Ele vem e nem para onde Ele vai. Ora, o Senhor Jesus está dizendo primeiro que o Espírito já existe antes da encarnação. Ninguém sabe de onde Ele vem. Então Ele vem de algum lugar. E ninguém sabe para onde Ele vai, dizia o Senhor. Então nós vamos para algum lugar. Isso significa que a morte não existe. Então somente o corpo biológico é que perde as suas forças e se desintegra novamente num processo contínuo de mudança material. A imortalidade se estabelece para os nossos espíritos. Mas o que nós podemos discutir, ainda em cima dessa frase do Senhor Jesus, é onde o Espírito quer. Por quê? Porque se o Espírito escolhe um corpo, ou seja, ele quer aquele corpo, ele está fazendo isso motivado pela necessidade, pelas intenções, por objetivos. Ou seja, o Espírito, antes de encarnar, sabe muito bem aonde ele vai renascer. Podemos deduzir isso da frase do Senhor Jesus, porque se o Espírito quer, é como nós outros, quando queremos algumas coisas. Nós temos as nossas necessidades, os nossos entendimentos, os nossos motivos, e buscamos com isso determinados objetivos. Então o Espírito, quando quer nascer em determinado lugar, ele sabe muito bem onde é esse lugar e quem está lá. Ele sabe quem é a mamãe e quem é o papai, se já há irmãos esperando por ele, qual é a condição social da família. Ele sabe a religião que a família frequenta, ele tem noção da capacidade moral, profissional, psicológica, emocional dos seres que habitam com ele, que virão habitar com ele. Enfim, o Espírito tem perfeita noção. Mas seria o Consolador prometido pelo Senhor Jesus que haveria de colocar os pingos nos is. E a questão 258 do Livro dos Espíritos é muito clara. Allan Kardec pergunta à espiritualidade se quando nós estamos no mundo dos espíritos, próximos de reencarnar, se nós temos noções do gênero de provas que vamos enfrentar. Nós sabemos o tipo de vida que vamos ter aqui na Terra? E os espíritos respondem que sim, que somos nós mesmos que escolhemos as nossas provas, o nosso gênero de vida, o nosso tipo de vida aqui na Terra. E pergunta o Consolador, o Codificador ainda uma vez: mas baseado em que o Espírito faz as suas escolhas? O Espírito observa em si mesmo aquilo que lhe falta para progredir em busca da perfeição. E com isso ele estabelece provas e expiações
para que possam dar a ele uma condição melhor ao terminar a próxima etapa reencarnatória do que ele se encontra antes de reencarnar. Mas Kardec ainda usa de uma forma muito interessante que nós todos temos aqui na Terra, e enganosa, que é de escolher pela lei do menor esforço. E ele pergunta então a espiritualidade: não parece muito lógico que alguém possa pedir para sofrer? Ou seja, lá no mundo dos espíritos. É que como espírito não pensamos, ou não pensais como vós pensam aí na Terra. Ou seja, quando nós estamos lá, as provas e as expiações são uma necessidade para o nosso espírito atingir um objetivo que o espírito sabe, mas que a matéria esconde de nós outros quando estamos aqui. Então nós traçamos um conjunto de situações e explicam os espíritos que não desce a detalhes como furar um dedo ao pregar um botão, não é? Topar o dedão do pé num pé de uma mesa. Não, não há esse nível de detalhe. As grandes provas e as grandes expiações fazem parte do processo. O restante é em função da conjuntura traçada pelo Espírito. E esses pequenos detalhes, essas pequenas situações são tão somente exercícios para que nós possamos desenvolver a paciência, a serenidade, o equilíbrio emocional, o equilíbrio diante da lei de amor, a caridade, fazendo pequenos favores, e assim sucessivamente. Mas voltemos ainda à questão do espírito não pedir para nascer. Uma vez conquistada a possibilidade da reencarnação, o espírito vai precisar, de imediato, arrumar alguém que o receba aqui na Terra, fornecendo-lhe um corpo físico. Ou seja, ele precisa de uma mamãe. E, naturalmente, o espírito não pode, entre aspas, embora isso ainda aconteça em nosso planeta, a bel prazer escolher a mamãe e ir lá e plugar, entre aspas, o seu perispírito para que ela desenvolva um corpo físico para ele. Não, não é assim. Não pode ser assim. E os direitos da mamãe? E as possibilidades de uso do seu livre-arbítrio estariam relegados? A justiça de Deus não permite isso. Então o espírito não pode ir lá simplesmente onde ele quer reencarnar e fazê-lo independente de quem quer que seja. Ele precisa pedir para aquela mamãe se ela quer recebê-lo. Entrar mesmo num acordo. Normalmente, é muito comum os espíritos reencarnarem no meio de pessoas que ele já conhece de outras vidas. E esse processo de pedir e ser autorizado se dá lá no mundo dos espíritos. E no mundo dos espíritos nós nos mostramos tal qual nós somos. Ou seja, a mamãe, a qual nós estamos solicitando a oportunidade de reencarnar através do seu corpo físico, sabe muito bem que tipo de espírito nós somos. Nos conhece de outras vidas, ou pela própria fisionomia do nosso perispírito e nossa condição moral fica evidente nele, ela tem noção precisa de que tipo de filho ela vai ter aqui na Terra. E a hora que começa a se entrar em detalhes, nós já não pedimos para nascer, nós imploramos. E de joelhos muitas vezes. Não sem antes dizer para a mamãe, e por extensão ao papai, que em agradecimento às bênçãos da formação nossa aqui na Terra, nós haveremos de devolver tudo isso na velhice deles. Numa troca de favores, para que todos nós possamos fortalecer não só os laços familiares, mas fraternais. Então nós saímos do mundo dos espíritos com a promessa de socorrer os nossos pais em todas as suas necessidades, quaisquer que sejam elas, quando a força física, a força das circunstâncias da velhice, já não forem mais suficientes para mantê-los sozinhos, tomando conta de suas vidas. Então nós pedimos para nascer, mas nós ainda não sabemos viver.
Martin Luther King disse uma vez que nós aprendemos a voar como os pássaros voam. Nós aprendemos a nadar como os peixes nadam. Mas nós não aprendemos a conviver como irmãos, dizia ele. Mostrando claramente que nós todos, seres humanos aqui na Terra, temos muita dificuldade em entender a real finalidade da vida e deixamos de viver da forma como precisamos viver. Mesmo com as revelações religiosas, com as orientações das grandes almas que aportam o mundo físico, nós ainda temos muita dificuldade para colocar em prática tudo aquilo que precisa para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos agir bem. Nós saímos do mundo dos espíritos com um programa traçado. O papai e a mamãe, os irmãos, a condição social, a condição intelectual, o tempo de vida que vamos viver na Terra ou que vamos buscar, o sexo do corpo físico e tantas outras coisas, e inclusive o cônjuge. E junto com o cônjuge, a sogra. Já sabíamos, já tínhamos perfeita noção. E às vezes, raciocinando comigo mesmo, eu penso que a gente não pede só para a mamãe receber a gente também pede para a sogra deixar casar com a filha dela. Ou seja, a gente já sai devendo do mundo dos espíritos, para essas duas pessoas, para a mamãe e para a sogra. Mas esse é o problema. O problema é que nós, ao aportarmos o mundo físico, nós não lembramos daquilo que nós programamos e prometemos. Esse é o grande problema. E dadas as nossas tendências, dadas as nossas condições espirituais, ao adentrarmos o mundo da materialidade, a gente se deixa envolver naturalmente pela cultura, né, pelo costume social, e a gente vai se perdendo e se afastando daquilo que nós prometemos. Mas e se lembrássemos, valeria a pena? Não, não valeria. Allan Kardec conversa com os espíritos das questões 392 até 399 sobre o esquecimento do passado. E pergunta a Allan Kardec para os espíritos por que Deus achou por bem esconder o passado de nós outros, para que tenhais os pés firmes na atual encarnação. Ou seja, é preciso fazer as coisas em função da necessidade de fazê-las, sem sabermos os motivos. Aí está o merecimento, aí está o desafio. Executarmos a lei de amor pela simples necessidade de executá-la. Mas é possível conhecer o passado? Pergunta o codificador. Sim, é possível algumas vezes. Mas não é algumas vezes para cada um de nós. É algumas vezes para a humanidade. A fim de que nós todos possamos, com pequenos lampejos de memorização, entendermos que a gente já existia antes do corpo físico e que trazemos uma bagagem para a vida atual. Então é possível conhecer o passado. Mas os espíritos nos alertam de que nós podemos raciocinar da seguinte forma. Observarmos as nossas tendências, não para saber quem fomos no passado, mas o que fomos. Então as nossas tendências naturais vão denunciar o nosso estado na última encarnação. A questão 132 do Livro dos Espíritos fala que nós temos necessidade de encarnar a fim de progredir da simplicidade e ignorância até a perfeição. Significa dizer que, no máximo, nós estacionamos, mas a tendência natural é progredirmos. Ou seja, nesta existência, eu posso, no máximo, estar igual à vida anterior. Mas posso também ter progredido um pouquinho nesse tempo que eu estou aqui. Então, se eu analisar minhas tendências atuais, eu vou saber o que é que eu fui no passado. Se eu tenho a tendência à preguiça, na vida anterior, muito mais. Se eu tenho a tendência a comentar sobre a vida alheia, na outra, muito mais. Se eu tenho a tendência à sovinice, a ser muquirana, na outra, muito mais.
Ou seja, nesta existência, a tendência é eu ter menos defeito do que tive na outra. E, consequentemente, mais qualidade. Por isso, é fácil entender o que diz Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Olha dentro de você mesmo, passe em revista o seu dia e observa tudo aquilo que você fez durante esse dia. E se você não feriu, não magoou, não prejudicou quem quer que seja propositadamente, coloque-se no lugar dessa pessoa recebendo aquilo que você fez. Com isso, nós vamos descobrindo se as nossas tendências anteriores estão presentes em nossas vidas, ainda hoje, levando-nos a errar e, consequentemente, não viver bem. O Senhor Jesus dizia que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Mas a gente não deu muita atenção para isso. Com o Consolador, a gente chega a uma conclusão muito interessante. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que se deve entender por lei natural. Esse conjunto de leis, de regras que guiam as nossas vidas, guiam todo o universo, mantém as coisas funcionando no seu devido lugar. E os Espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus. Única, necessária para a felicidade dos homens. E os homens só são infelizes porque se distanciam da lei. Tudo isso, nessa simples resposta, já nos dá a explicação de que por que vivemos mal e por que não somos felizes. Porque a gente está distanciado da lei natural. O Senhor Jesus condensou todas as leis em apenas duas. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu coração e com todas as tuas forças. E amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Se nós observássemos esses dois mandamentos, nós haveríamos de viver bem, não conhecendo todas as leis, mesmo as leis materiais, mas conhecendo tão somente a lei de amor, que é dar às pessoas aquilo que nós gostaríamos de receber. Simples. Absolutamente simples. Mas voltemos à questão do esquecimento do passado. O espírito, antes de reencarnar, ele passa por um processo de preparo tal, que todo o seu passado vai sendo suprimido da sua memória e passa para o inconsciente. E à medida em que ele vai se desenvolvendo aqui, ele se deixa levar pela instrução, pela formação familiar e tudo mais, ao ponto de chegar na época da adolescência, diz Emmanuel, fazermos um balanço entre as nossas tendências das outras existências que trazemos e aquilo que foi explicado, mostrado, inserido em nosso contexto aqui nesta existência. Por isso que a adolescência é um período um pouco complicado para nós todos, porque é quando fazemos o balanço daquilo que vai ser implantado em nossas vidas. Se as novas orientações e ensinamentos ou se vamos voltar às nossas tendências de antigamente. E aí a gente vai viver as nossas vidas segundo as nossas escolhas. Quase sempre vamos viver envolvidos com a materialidade e dar menos atenção ao mundo espiritual. E aí cometemos inúmeros erros. E os erros, em função da consciência nossa conter todas as leis de Deus, vão ser apontados. E quando os erros são apontados, nós nos arrependemos. E Allan Kardec conversa com os espíritos acerca do arrependimento. Ele é necessário, na maioria das vezes acontece no mundo espiritual, mas ainda é possível se arrepender aqui no corpo físico, onde nós podemos começar a corrigir as coisas que fizemos errado. Essa noção nós temos. É quando dentro de nós a gente escuta aquela voz que fala, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado aquilo. É a lei de Deus que está na nossa consciência nos alertando daquilo que fizemos. E essa situação nos remete, às vezes, ao arrependimento útil, que é aquele que faz com que a gente comece a corrigir o que fez de errado. Mas nós gostaríamos de comentar 5 grandes arrependimentos do ser humano na manhã de hoje. Bronnie Ware é uma enfermeira que trabalhou aqui na Terra, na Austrália, com cuidados paliativos.
Ela trabalhava numa UTI que recebia pessoas em estado terminal, em função de doenças fatais. Durante muitos anos ela trabalhou com esses doentes. E ocorreu a ela conversar com essas pessoas que viviam, em média, sob os seus cuidados, 3 meses. Homens e mulheres, idosos e jovens, ricos e pobres, letrados e iletrados, pessoas de todas as formas passavam ou passaram pelas mãos de Bronnie Ware. E ela descobriu que o ser humano, de uma forma geral, se arrepende de 5 coisas no instante de desencarnar. Ela não fala desencarnar porque não é espírito. No instante de morrer, ou vendo a morte se aproximar. Aliás, ela diz que quando as pessoas estão num estágio terminal, a noção de espiritualidade aflora com uma força impressionante, diz ela. E a pessoa começa a ter uma percepção muito grande da sua realidade imaterial. E é importante que a gente analise os erros alheios, a fim de que nós possamos balizar os nossos. Porque, em sã consciência e racionalmente, não podemos mais ir tão somente pela escolha de aprender pelos nossos próprios atos. Já é preciso aprender com os erros alheios, com os enganos alheios. E o primeiro grande engano, o mais comum de todos eles, diz ela, é quando as pessoas disseram para ela que eles não viveram as suas próprias vidas. Eu me arrependo de não ter vivido a minha própria vida. Fiquei vivendo a vida que os outros queriam que eu vivesse. Mas já é tarde, vou morrer. A doutrina espírita já nos aponta que temos um programa reencarnatório. Então, o meu projeto reencarnatório é particular. Se é particular, eu preciso ir de encontro a ele. E de que forma eu vou de encontro ao meu programa reencarnatório? Existem 2 receitas que nós nos lembramos nesse momento. A primeira é a questão 860 do Livro dos Espíritos. É quando o codificador pergunta se é possível alterar acontecimentos que deveriam ou não deveriam acontecer aqui na Terra. Ou seja, existe a fatalidade? É uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, 851. Não, fatalidade é o instante de morrer. Só isso, de voltar ao mundo dos Espíritos. Mas na questão 860, os Espíritos falam que é perfeitamente possível alterar o rumo de nossas vidas, desde que essa alteração se encaixe no programa reencarnatório que nós traçamos. Ou seja, o nosso programa reencarnatório tem uma faixa de possibilidades para que nós possamos exercitar o livre-arbítrio. É a bondade de Deus presente em nossas vidas. Senão, não teria justificativa o Senhor Jesus dizer para nós pedirmos que seríamos atendidos. E ele ainda explica que Deus não dá pedra para o filho que pede pão. Então, é possível alterar acontecimentos que iam e outros que não iam acontecer aqui. Mas que nós precisamos colocar em prática, questão 860, para estudarmos depois. O único objetivo da vida de encarnados, a prática do bem. Os Espíritos são objetivos. Se nós buscarmos a prática do bem, nós nos encaixamos no nosso progresso, no nosso processo reencarnatório. Porque o único objetivo buscado pelo Espírito é praticar o bem, ou seja, se encontrar na lei de amor, para que ele possa chegar melhor quando desencarnar, numa condição espiritual melhor do que quando reencarnou. Então a nossa preocupação diária deveria ser produzir o bem, ser bom, só isso. A segunda, muito parecida com essa, é Abigail, que nos fala ao então Saulo de Tarso, lá no livro Paulo e Estevão, quando ele pergunta como se encaixar no programa traçado pelo Cristo para ele. Por extensão para todos nós, porque o Cristo observa todos os seus irmãozinhos menores. E ela disse para ele, você quer se encaixar no seu programa reencarnatório? Ame. Só isso. Mas raciocinemos em nossas vidas, rapidamente, para ver se estamos vivendo a nossa própria existência. Quanto
do nosso dia a dia aqui na Terra, as propagandas impactam no nosso jeito de viver. Já pensaram nisso? O quanto nós nos deixamos levar pelas propagandas que nos envolvem de uma forma muito violenta, embora subjetiva, às coisas materiais? Nós compramos qualquer coisa. É só dizer que está em liquidação, a gente perde a cabeça e o raciocínio e compramos. Pesquisas mostram que no horário do Jornal Nacional, qualquer coisa que se anuncia esgota na prateleira. Qualquer coisa. E diz o Consolador na questão 926, é preciso tomar cuidado com as necessidades fictícias que criais para vós mesmos, porque a sua felicidade, a vossa felicidade, está vinculada a isso. Alguém anuncia e eu preciso ter. Meu cunhado tem, meu vizinho tem, eu também posso ter. E nos esquecemos do acessório que acompanha as nossas compras, chamado carnê, que vai tirar a paz de nossos espíritos aqui na terra. As propagandas nos guiam e a gente não presta atenção nisso. E os ídolos que nós elegemos? Quanto as pessoas guiam o nosso modo de agir? Quem? As celebridades. Ditam regras de comportamento. Eles mesmos não são exemplos para ninguém. Ditam regras de vestir, no vestir. Ditam regras no corte de cabelo. Às vezes eu tenho raiva de não ter cabelo, eu queria ter um penteado igual ao do Neymar. E olha que eu sou corintiano. Nós nos deixamos levar por modismos que esses ídolos eleitos pela multidão, e eles também não sabem para onde estão indo, são cegos. E dizia Jesus que cegos que conduzem cegos vão todos para o buraco. As pessoas ditam, repetindo, o que devemos fazer, o que devemos comer, o que devemos vestir, como devemos nos apresentar, das formas mais esdrúxulas. E nós nos esquecemos do guia e modelo para a humanidade em marcha. Jesus. Jesus. Os nossos atos, as nossas ações, que precisam ser sempre pensadas na medida das possibilidades, precisam ser reverenciadas ao guia e modelo da humanidade, Jesus. Então a gente imita qualquer artista, mas a gente não imita Francisco Cândido Xavier. A gente não imita a Irmã Dulce. A gente não imita Divaldo Pereira Franco e tantos outros. A gente imita aqueles que fortalecem o nosso egoísmo e a nossa vaidade, o nosso orgulho. Mas não imitamos aqueles que nos ensinam como derrubar os nossos maiores defeitos, que são baseados no orgulho e no egoísmo. Então precisamos prestar atenção nisso. Precisamos viver a nossa vida, porque a nossa vida foi projetada para isso. Mas a doutrina espírita, com relação a vivermos a nossa própria vida, traz a chave da libertação maior. Os espíritos participando de nossas vidas. E pergunta o Consolador, o codificador. Questão 457 do Livro dos Espíritos. Os espíritos conhecem o nosso pensamento, todos eles, até aqueles que você quer esconder de você mesmo. Duas questões à frente, 459. Os espíritos participam de nossas vidas? Sim, muito. Na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Então nós somos guiados pelos espíritos? Quer dizer, estamos vivendo a vida dos espíritos e não a nossa? Sim. Na maior parte do tempo, sim. Questão 467 do Livro dos Espíritos. Mas o que faz com que esses espíritos se aproximam de nós outros e nos guiem diante da vida? Pelas vontades que vocês alimentam, vocês os chamam. E pelos pensamentos que criam e mantêm, vocês os sustentam juntos. Então o nosso grande problema está no que estamos pensando.
E quais são as nossas vontades? Porque o nosso pensamento e, consequentemente, as nossas vontades vão atrair espíritos para junto de nós. Quando eu raciocino a respeito disso, percebo claramente que um doutor Bezerra não anda comigo. Não anda. Meu anjo da guarda, talvez, meio distante, esperando eu mudar de rumo. Porque a maior parte do tempo nós pensamos coisas indevidas, relacionadas ao mundo da materialidade, e facilmente a gente se perde pelos pensamentos menos felizes que envolvem toda a humanidade. Questão 469. Como se ver livre desses espíritos? Coloque toda a sua confiança em Deus e pratique o bem. O amor em prática, caridade, de coração e de entendimento. Então nós podemos viver a nossa própria vida. Nós que temos a doutrina espírita e o evangelho do Senhor Jesus à mão, podemos viver a nossa vida. Se buscarmos incessantemente ser bom. Só isso, ser bom. A começar, claro, dentro de nossas próprias casas. Esse é o primeiro grande arrependimento. Não se viveu a própria vida. Precisamos pensar nisso. Ainda há tempo de mudarmos as nossas vidas se estivermos vivendo de forma errada. O segundo arrependimento, muito comum, aliás, todos os homens disseram isso. Eu não deveria ter me envolvido tanto com o trabalho profissional. Eu não deveria ter trabalhado tanto. E todas as mulheres que trabalhavam fora também disseram isso. Eles estavam reclamando de si mesmos que não deram tanta atenção para os seus companheiros e companheiras, para a presença junto dos filhos na sua formação. Não viveram com a família. Estavam envolvidos de tal forma com o trabalho profissional que não deu tempo de conviver com a maior parte do seu programa reencarnatório, que são as pessoas do grupo familiar. E agora estavam arrependidos. Mas por que nós nos envolvemos tanto com o trabalho? Às vezes eu acho que esse arrependimento não acontece com os brasileiros, né? Nós não somos muito assim voltados para o trabalho como os japoneses, por exemplo, né? E outras culturas. O brasileiro é um pouco mais folgado. Mas sempre tem exceções. Então vamos falar das exceções. Por que nós nos envolvemos tanto com o trabalho? Porque nós confundimos as coisas. Em Lei do Trabalho, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nos é esclarecido que nós temos necessidade do trabalho material para nós não nos transformarmos em peso para a sociedade. Então é preciso trabalhar. Mas lá também fala que nós precisamos do descanso. Precisamos do lazer. É quando os laços materiais se afrouxam e o espírito se sobrepõe um pouquinho à sua natureza maior, e aí a gente consegue se espiritualizar um pouco mais. Mas a gente quer trabalhar mais, claro, para ganhar um pouco mais, para conquistar aquela posição hierárquica, para aumentarmos um pouco o nosso rendimento, para aposentarmos bem, para garantirmos a qualidade de vida da família. E nos esquecemos de conviver com eles. E qualidade de vida com a família não é a questão financeira, é a participação diária. Imaginemos então que a gente precise realmente trabalhar muito, até por uma questão kármica. Qual é o tempo então qual é a qualidade do tempo que nós dedicamos à família? Somos daqueles que ainda levamos os problemas do trabalho para casa? E à noite, ao invés de conversar e conviver com a família, a gente se fecha na tentativa de resolver o problema que não foi resolvido? Somos daqueles ainda que levamos o trabalho para casa para adiantar para o dia seguinte? Somos daquele que passamos o fim de semana preocupados
com o trabalho na segunda-feira, e com isso não conversamos com os filhos, com a esposa ou com o marido, com o papai e com a mamãe, com os irmãos, com os cunhados e cunhadas. É preciso pensar nisso. Qual é a qualidade de vida que nós estamos impondo em nossas vidas para com os familiares com os quais estamos vinculados? Nós somos devedores deles, porque eles estão dividindo conosco o programa reencarnatório deles. Precisamos ser gratos a isso, devolvendo a eles carinho, respeito, alegria. Para não chegar a hora de desencarnar e ter como única recompensa, por ter trabalhado tanto, aquelas coroas enormes de flores que as empresas mandam para a gente lá no nosso velório. Esse vai ser o prêmio. Porque vai entrar outro no nosso lugar, fazendo muito mais e ganhando muito menos. Uma alegria para os patrões. Me perdoem os patrões aqui presentes. É preciso pensar nisso. Quanto tempo e que qualidade do nosso tempo nós estamos dando para os nossos familiares? Senão nós vamos nos arrepender. O terceiro erro cometido pelas pessoas, e disseram isso a Bronware, lamentando profundamente, era o relacionado às emoções. Da forma como expressaram as suas emoções ou não expressaram as suas emoções ao longo de suas vidas. Eu deveria ter sido mais autêntico com as minhas emoções. Bronware nos aponta que essas pessoas, a maioria esmagadora daqueles que não trabalharam as suas emoções adequadamente, estavam morrendo de doenças causadas pelo desequilíbrio emocional que elas mantiveram. Ou seja, as emoções impactam na nossa condição física. É a ciência dizendo há um bom tempo. Mas a doutrina espírita nos alerta há 155 anos. Lá, na segunda parte do Livro dos Espíritos, no ensaio teórico da sensação do espírito, a espiritualidade maior nos fala que nós precisamos aprender a dominar as nossas emoções e transformar as nossas emoções negativas em positivas. E Emmanuel, em 1958, um livrozinho desse tamanho, mas de uma profundidade imensa, chamado Pensamento e Vida, nos traz 2 capítulos a respeito disso, que precisamos estudar. No capítulo 15, quando o Emmanuel fala sobre saúde. Os nossos desarranjos emocionais se transformam em ondas, diz ele. E essas ondas inundam todas as células do nosso corpo físico a partir das células nervosas. E as emoções em desalinho vão abrir portas para doenças mortais, diz o grande instrutor. Ou seja, vamos matar o nosso corpo antes do prazo previsto para o nosso desencarne, segundo o nosso planejamento reencarnatório. Vocês eu não sei, mas eu sei que pedi mais de 100 anos aqui na Terra. Quanto tempo vamos viver na Terra? Nós temos um planejamento, mas é possível alterar, tanto para menor quanto para mais. É possível viver mais do que planejou. A gente vê isso todos os dias. Mas quando nós encurtamos as nossas vidas, nós passamos a condição de devedores. E os anos que faltaram na existência que nós programamos, mas não vivemos, terão que ser devolvidos, se não houver um amor que cobre uma multidão de pecados, em uma outra existência. Restos de vidas anteriores, dizem os Espíritos, a questão 199 sobre morte precoce na Terra. Então é preciso tomar cuidado com isso. Vivermos adequadamente as nossas emoções e manter as positivas, porque essas nos dão saúde, diz Emmanuel. E confirma tudo isso no capítulo 28 de Pensamento e Vida, quando ele fala sobre as enfermidades.
capítulos 15 e 28 de Pensamento e Vida. Vale a pena darmos uma estudada. O que estamos fazendo com as nossas emoções, principalmente as negativas, que atraem pela força do pensamento ou espíritos afinados com essas emoções? É preciso raciocinar a respeito. Ah, mas eu já nasci assim. Claro, para mudar. A minha descendência, para mudar. As minhas tendências, para mudar. Um processo de educação, raciocinado. Mas que precisa ser começado, é preciso domar as más inclinações. E se prestarmos atenção, as nossas emoções em desalinho ferem muito as pessoas que convivem conosco. E machucam muito mais do que nós imaginamos. Mas depois a gente vai pedir desculpa, elas entendem. Mas ficam as marcas. E nós precisamos pensar nisso, para não nos arrependermos. O quarto arrependimento, presente nas pessoas que estavam para morrer, esse livro ainda não existe em português. Mas há um material muito bom a respeito na internet, é só procurarmos lá. Os 5 arrependimentos daqueles que estão para morrer. O quarto arrependimento, as pessoas estavam profundamente sentidas por terem abandonado as velhas amizades. Faltavam os amigos, que eles não valorizaram. E que remorso estavam tendo por não ter fortalecido por toda a existência os laços de amizade construídos. Estavam morrendo sozinhos, sem amigos. O Senhor Jesus, aos apóstolos, nos instantes finais de seu trabalho aqui na terra, disse: já não vos chamo mais servos, mas amigos. Mostrando para nós a necessidade que temos de formarmos amigos, criarmos laços de fraternidade e de amor, a fim de que nós possamos nos unir num ideal de paz, porque a amizade sincera nos dá paz, nos incentiva ou nos corrige, porque o amigo não só é aquele que nos incentiva a fazer qualquer coisa. Não. É aquele que também nos alerta do que estamos fazendo de errado. Porque ele é amigo. Mas a pergunta é: nós temos sido amigos? Nós somos daqueles que ficam quando a situação piora para alguém? Ou nós somos os primeiros a debandar? Porque amigo é aquele que fica quando todo mundo vai embora. Como é que tem sido o nosso relacionamento de amizade com os nossos companheiros de existência dentro de casa? Somos amigos de nossos filhos? De nossas esposas? De nossos maridos? Precisamos ser amigos. Falar abertamente. Ouvir. Conversar sobre todos os assuntos. Amizade é isso. Mas é preciso começar. Mesmo porque, na próxima encarnação, nós vamos precisar de muitos amigos para retornarmos juntos a fim de que possamos ser fortalecidos. Precisamos cuidar das amizades, das velhas e das novas. Isso nos fortalece o espírito. Em que lugar estão os nossos amigos? Ou quais são os nossos amigos? Como escolhemos os nossos amigos? Pela posição social? Pela posição financeira? Pela possibilidade do favor fácil? Só aqueles que nos socorrem? Os limitados não? Como escolhemos os nossos amigos? A doutrina espírita é farta a respeito da identificação dos espíritos aqui na Terra. Uma grande parte de espíritos superiores reencarnam no anonimato aqui na Terra. E quase sempre em condições simples aqui. E a gente não reconhece.
Mas como a gente escolhe os amigos quase sempre pelas conveniências, nós acabamos por escolher espíritos que não esses, que são anônimos aqui. Vamos tomar cuidado, nós vamos precisar de amigos. Na hora de desencarnar e do outro lado e também na outra vida. O quinto e último arrependimento, nós da doutrina espírita temos tido a bênção de compreender com profundidade. As pessoas diziam a Bronwyn que elas deveriam ter se permitido ser mais felizes. Elas não se permitiram ser felizes. Elas reclamaram que não deu tempo de ser feliz. E aí Bronwyn, conversando com essas pessoas, viu com uma clareza extraordinária que ser feliz na Terra é uma questão de escolha. E aquelas pessoas não escolheram ser felizes quando escolheram de forma errada as suas vidas ou o que fazer diante dela. Nós nos preocupamos demais em ser feliz, mas também esquecemos dos detalhes básicos. Quanto mais nós utilizarmos do controle das coisas, menos felizes nós seremos. Quanto mais nós exigirmos que as pessoas sejam conforme queremos, menos seremos felizes. Quanto mais nós quisermos as coisas no seu devido lugar, menos seremos felizes. Nós nos lembramos de uma passagem do Evangelho do Senhor Jesus, onde é descrita a visita que ele vai fazer a Lázaro, que tinha duas irmãs, Marta e Maria. Imaginemos, fazendo de conta que é a nossa casa, o Senhor elege a nossa casa para entrar e diz que vai pernoitar conosco. Mas é impossível controlar a multidão e a multidão entra junto com o Senhor em nossa casa. Estamos recebendo, portanto, nessa linha de raciocínio, o governador espiritual da terra. Maria sentou-se à frente do Cristo para beber todas as palavras que o Senhor dizia. E Marta preocupada com os afazeres domésticos, num corre-corre sem fim, e talvez nos dias de hoje se fosse para limpar aquela vidraça que a empregada não limpou, lavar os copos de ontem, pôr aquele tapete no lugar, passar uma vassoura naquele canto, arrumar a roupa que ficou caída, com o governador espiritual dentro de casa. E aí ela foi reclamar com o Senhor Jesus, para que ele tomasse uma providência. Senhor, não vês que estou atarefado e Maria está aí? E o Senhor disse para Marta, 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 estais afatigadas com tantas coisas, e uma só vos é necessária, e Maria escolheu a parte boa, que é as coisas do Espírito. Nós vivemos querendo controlar as coisas materiais, e esquecemos de olhar as coisas do Espírito, e queremos ser felizes. A doutrina espírita nos diz que as duas características da felicidade possível na Terra são posse do necessário, relativo às coisas materiais, mas a consciência tranquila, relativo às coisas espirituais. E a nossa consciência só vai estar tranquila se nós estivermos vinculados à lei de amor, ou seja, termos como primeira preocupação fazer o bem e não arrumar as coisas materiais. Às vezes nossa casa tudo no lugar certinho e as pessoas infelizes. Às vezes nosso critério de ajuste das coisas materiais é violentíssimo e por isso violentamos as pessoas que não conseguem nos acompanhar. Tiramos o seu bem-estar, somos responsáveis pela infelicidade dela e também não somos felizes. É preciso escolher ser feliz. É preciso amar as pessoas como elas são, diz a doutrina espírita e o Evangelho do Senhor Jesus.
Esses 5 arrependimentos são muito comuns à humanidade. E para nós outros que estamos aprendendo a viver sob a luz do Consolador, é preciso raciocinar a respeito, porque ainda dá tempo de mudar naquilo que estivermos errando. O Senhor Jesus disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas nós preferimos a abundância material, quando Ele nos aponta a necessidade da abundância espiritual. É preciso nos espiritualizar e repensarmos as nossas vidas, para darmos às pessoas aquilo que elas esperam de nós, para que nós, por nossa vez, possamos receber aquilo que também gostaríamos de receber, pela simples execução da lei de ação e reação. Se dermos amor, receberemos amor. Se dermos entendimento, receberemos entendimento. Se dermos vida, receberemos vida. Estudemos a doutrina espírita que estuda o Evangelho do Senhor Jesus, a fim de que possamos agir mais e melhor e sermos felizes hoje, não amanhã. Muito obrigado a todos e muita paz.